Então, vamos lá, boa noite, pessoal. Começando aqui oficialmente o nosso encontro aqui da disciplina de gestão estratégica, né, da pós-graduação em desenvolvimento organizacional do IFAL do Campus Benedito, dando continuidade ao conteúdo que a gente vem trabalhando, né, que está baseado aqui na análise e no plano estratégico com base em 5 etapas, né. No momento anterior, a gente falou da análise do ambiente e aí temos ainda as outras 4 etapas para trabalhar, né? Então, na aula passada a gente falou do analisar o ambiente, onde a empresa está inserido, com base talvez naqueles objetivos, nos níveis organizacionais, falamos um pouco das etapas para essa análise do ambiente e a gente chega aqui para essa segunda etapa, né? Fechamos inclusive utilizando o SWOT, né? Como um exemplo de análise de ambiente, uma ferramenta muito utilizada para análise do ambiente. E aí a gente fecha agora e vai para a segunda etapa, que é justamente a etapa de estabelecer as diretrizes organizacionais, né? E aí, assim, o que a gente está chamando de diretriz organizacional, né? O que esses autores que a gente vem trabalhando, eles conceituam ou eles classificam como diretrizes organizacionais? Basicamente, conceitos e termos que talvez alguns já tenham ouvido falar, né? Que são bem comuns aí da área de gestão. Quando eu estou falando de diretriz organizacional, nada mais é do que definir ali o conceito da minha empresa, né? A base, a estrutura, digamos assim, da minha empresa. E a estrutura, eu não estou falando da estrutura física, tá? Prédio, não estou falando disso. Eu estou falando do conceito realmente da organização, o propósito daquela organização, como é que aquela organização está estruturada em relação a objetivos, para onde ela quer ir. Então, isso aí está inserido basicamente nesses 3 elementos, né? Alguns autores trazem até outros, como definição de valores organizacionais, né? A decomposição, às vezes, de objetivos em objetivos estratégicos e metas, a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre isso. Mas, de uma maneira geral, e seguindo o que a gente está seguindo do autor, estabelece as diretrizes como definição da missão da empresa, a visão da empresa, e aqui, por fim, os objetivos organizacionais, que é basicamente o que a gente vai falar nessa segunda etapa das diretrizes. Ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Né? Acredito que, como eu disse, né, muitos de vocês já devem ter ouvido falar desses termos. Né? No trabalho de vocês, a empresa que vocês trabalham provavelmente devem ter isso definido. Se não, é interessante até que vocês façam esse tipo de sugestão, né? Porque vocês vão ver a importância desses elementos aqui para a empresa. Primeiro deles, missão. Né? Então, qual é a missão da empresa? Né? Então, como o próprio nome já está meio que sugerindo, pessoal, o que é uma missão? O que é a missão de uma empresa? Né? Basicamente, é a identidade dessa empresa. É estabelecer ali o porquê dessa empresa existir, o propósito dessa empresa. Essa empresa existe com a missão de fazer o quê, exatamente? Né? Ela existe para quê? Então, observem que é uma coisa até meio filosófica, né? Se você pensar assim, qual é o propósito dessa empresa? Né? A gente pode até fazer uma referência sempre com o pessoal, né? Qual é o seu propósito de vida? Sei lá, ajudar pessoas, transformar vidas, transformar o meu estado por meio do desenvolvimento de empresas, né? Enfim, desenvolver o pensamento crítico ou estimular o empreendedorismo na minha região, ou cooperar pelo crescimento das pessoas com base na educação, enfim, é o propósito, é o seu propósito de vida, e aqui a gente está falando de propósito da empresa, né? Então, normalmente, a missão, ela está inserida uma série de elementos que a gente vai até ver aqui, mas o cliente, né? Alguns elementos como cliente, para que ela surgiu, o tipo de produto, né? Qual o objetivo final dessa empresa existir. Então, isso aí é o que a gente chama de missão, né? Então, assim, por que precisa criar uma missão? Por que as empresas precisam ter essa ideia de missão? Né? Por que isso é considerado tão importante? O que é que vocês acham? Assim? Por que é importante uma empresa ter a ideia da sua missão? Justamente pelo que o senhor falou, Diego, é o propósito da existência dela. Então, eu abri uma empresa para quê? Né? Qual é a minha inspiração enquanto marca empregadora? Eu quero servir a que propósito? Então, é a que ela se destina. É por isso que é tão importante essa clareza, porque através dessa missão eu consigo desdobrar o meu planejamento, né? Eu quero
ser uma ONG. Então, eu quero atender o que nessa ONG? Eu quero ser o quê? Então, é o que vai dar o direcionamento do que eu quero construir enquanto empresa. E aí direcionar as minhas pessoas, engajá-las nessa missão para que elas juntos consigam trazer esse resultado. Exatamente. Não vi exatamente, não consigo ver quem me falou, mas é exatamente isso. Observem que é importante que você saiba para que você nasceu, digamos assim, para que aquela empresa existe, e é importante que todos que estejam ali saibam também por que aquela empresa existe, para direcionar suas ações, para você perceber, existe uma possibilidade, um exemplo, existe uma possibilidade da minha empresa crescer, abrir uma filial em outro local, mas vem cá, isso aqui está dentro do que eu quero? Está dentro do meu propósito? Vamos supor que o meu propósito, o propósito da minha empresa é ajudar pessoas carentes a estimular o empreendedorismo, né? Mudar a sua condição de vida por meio do empreendedorismo. Faz sentido uma empresa como essa, por exemplo, mudar para uma região ou para um bairro que você não tem o seu público-alvo ali perto? Né? Eu faço isso, a minha empresa ela desenvolve, estimula essa questão por meio de oficinas, visitas, né, na minha sede. Faz sentido estabelecer uma empresa num bairro nobre, por exemplo? Não faz muito sentido. Por quê? Porque a minha missão não está em atender aquele público ali circunvizinho. Então, observem que entender a missão da empresa vai direcionar tanto objetivos como ações simples, como forma de que você vai fazer o seu marketing, comunicação com o seu cliente, expansão da empresa, em que momento, de que forma vai ser isso, né? Que os seus colaboradores também, que eles tenham um perfil alinhados com essa missão. Então, observe que entender isso aí é fundamental para o sucesso da empresa. E, mais uma vez, fazendo um contraponto aqui com a nossa vida, né, com o pessoal, a mesma coisa para a gente, tá, pessoal? É interessante que a gente entenda e pare para pensar assim, qual é o meu propósito, assim? Eu nasci para quê, exatamente, assim, né? Qual o propósito que eu tenho de vida, assim? E quando você conseguir definir isso, né, parar um pouco para pensar sobre isso, sobre a sua vida, fica muito mais claro você definir um rumo que você vai fazer, né? Beleza, meu propósito é esse. Então faz sentido, por exemplo, eu fazer uma pós? Não faz muito sentido, faz mais sentido eu fazer um curso de línguas, porque eu tenho como propósito, sei lá, viajar o mundo, explorando e ajudando pessoas em vários países do mundo, enfim. Então, definir o que você tem de propósito também vai direcionar todas as suas ações, objetivos, enfim. Então, é importante por este motivo, tá? Então, em geral, a missão, né, respondendo, inclusive, o que a gente acabou de falar e alinhado com o que a gente disse, ela serve para orientar os esforços, né? Então, a gente acabou de falar, né? Eu vou expandir, né? Faz sentido expandir? Não faz sentido expandir? Faz sentido expandir para tal lugar? Eu estou direcionando, basicamente, os esforços, porque se não fizer sentido, nem vou parar para pensar sobre isso. Alocação de recursos, né? Direcionar recursos para o local certo, de acordo com a minha missão. Execução das tarefas, né? São tarefas que fazem sentido para o meu propósito? Não faz sentido nenhum, então, para que eu estou realizando isso? Né? Eu estou tendo trabalho que não faz sentido nenhum para mim, então, corta. E o desenvolvimento dos objetivos e metas, né, organizacionais, tá? Então, a minha empresa nasceu para este ponto, né? Então, faz sentido estabelecer tais e tais e tais objetivos, todos eles alinhados ali à minha missão, ok? Alguns itens, eu trouxe aqui alguns itens, não necessariamente precisam ter todos esses itens, tá, pessoal? Até porque uma missão geralmente é uma linha, um parágrafo, uma oração, então não dá para ter isso tudo, mas vamos supor que vocês queiram aí desenvolver a missão da empresa de vocês, né? A empresa que vocês trabalham não tem, ou a empresa que vocês abriram não tem. Sei que tem alguns colegas aqui que já são, atuam, inclusive, enquanto profissional, né? Consultor, esse tipo de coisa. Então, alguns itens que podem ter ali, essencialmente, na declaração de uma missão, tá? A definição do produto ou serviço da empresa, né? E aí, quando a gente fala de produto e serviço, muitas vezes você não vai falar, tipo, eu sou do ramo de bebidas. Eu não preciso falar que é um refrigerante, um suco. Muitas vezes eu vou falar dos benefícios que esse produto traz, né? Pode-se falar do produto? Pode, mas geralmente você tenta fazer isso de uma forma mais subjetiva, digamos assim. Então, eu trabalho com cosmético.
A minha empresa nasceu para vender cosmético, Avon, sei lá, Boticário, Natura, nasceu para vender cosmético. Qual é o produto dela? O produto dela é cosmético? Não, muitas vezes o produto dela é bem-estar, né? Então, quem usa cosmético é para se sentir bem, por exemplo, né? É um dos motivos. Então, quem mexe com essa área da beleza não mexe só com produto. Eu não estou vendendo um produto, eu estou vendendo autoestima, eu estou proporcionando bem-estar, eu estou proporcionando qualidade de vida, eu estou proporcionando confiança, né? Esse autoestima, como eu já disse. Então, observe que esses elementos fazem parte do produto da empresa. Não necessariamente o produto, por exemplo, maquiagem, um perfume ou um protetor solar. Tudo isso é o produto em si, mas existe uma coisa por trás, né? O bem-estar, a autoestima, qualidade de vida, saúde. Então, isso pode estar contextualizado ali na sua missão. O mercado dessa empresa está inserido, né? Então, a descrição ali do público-alvo, para quem é direcionado esse produto. Questão de tecnologia, né? Então, máquinas, técnicas diferenciadas, isso é muito utilizado quando você tem produtos disruptivos, que a gente chama, né? Então, produtos tecnológicos, eles buscam destacar essa questão da tecnologia como um diferencial para chamar a atenção ali da sua empresa, na sua visão. Então, isso é uma coisa que pode ter. Objetivos da empresa, né? Então, o objetivo daquela empresa, enquanto a missão orienta os objetivos, de certa forma, os objetivos eles podem também estar inseridos ali na missão, né? Então, é como se fosse, como eu falei, né? Qual é a missão dessa empresa? Contribuir para o desenvolvimento sustentável da minha região por base de uma educação socioambiental, por exemplo. Então, observem que é a missão dela, o propósito dela, alinhado, inclusive, com um objetivo já inserido aí nessa missão. Uma filosofia, né? Quando eu falo de filosofia, estou falando das questões dos valores da empresa, tá? Questão de autoconhecimento, né? Mostrar a missão já também alinhada à visão, que a gente vai falar. E a imagem pública, né? A impressão que você quer que essa empresa ela passe para os seus clientes. Coloquei aqui uma missão como exemplo. Refrescar o mundo em corpo, mente e espírito. Inspirar momentos de otimismo por meio de nossas marcas e ações. Criar valor e fazer a diferença onde estivermos e em tudo que fizermos. Observem que tem vários desses elementos nessa missão aqui, tá? Refrescar o mundo em corpo, mente e espírito. Não dá para saber que tipo de produto é especificamente. Dá para saber o que é que ele está proporcionando à pessoa. Inspirar momentos de otimismo com as nossas marcas, criar valor, fazer a diferença. Observe que é uma coisa meio subjetiva, né? Então, ele está falando do produto, benefícios, dos valores, né? Tem a questão de crédito dele, né? A visão da empresa, a imagem que ele quer passar. E aí? Que empresa vocês acham que é essa aqui? Qual empresa que vocês diriam que tem essa missão? É uma empresa que todo mundo conhece. Alguém chuta? Ou sabe? Ninguém? Ninguém se arrisca? Está parecendo uma seita. Uma seita, quando ele fala corpo, mente e espírito, ou uma instituição religiosa, alguma coisa assim, sei lá. Porque quando ele junta corpo, mente e espírito, corpo, mente, eu pensei, valeu-me Cristo, será que é alguma coisa de academia? Mas quando ele fala em espírito, ele transcende um pouquinho, né? Uma empresa de bem-estar, uma clínica de saúde emocional. Não sei se eu pensei a mesma coisa sobre uma clínica de reabilitação. Eu pensei em algo assim, em bebida mesmo, tipo coca, alguma coisa de água, não sei. Algo assim. Então, vamos lá, vou revelar aqui a missão dessa empresa. Não sei se mudou, tá? Porque eu peguei isso aqui, acho que antes da pandemia. É a missão da Coca-Cola. Acho que foi Jennifer, né? Que falou aí por último. Foi a Ana, né? Foi a Jennifer. Minha filha joga na Mega Sena, viu?
E aí, agora sabendo que é a Coca-Cola, leio de novo a missão da Coca-Cola. Não sei se vocês consomem, né, Coca-Cola, mas todo mundo conhece. Vocês acham que ela consegue refrescar o mundo em corpo, mente e espírito? Ela consegue inspirar momentos de otimismo por meio de nossas marcas e ações e criar valor e fazer a diferença onde estiver e em tudo que fizer? Eu Inclusive, acredito que faltou uma sim, viu? coisa. Ela polui nosso organismo, sim. Só faltou assim, nós vamos colocar seu corpo, mente e espírito em uma total dependência da Coca-Cola. Porque se você Uma vez, coloca o corpo, a mente no caixão, se vocês for. dependência total. Mas sabe Todo por mundo quê? falando Sabe mal por da quê? Coca, mas É verdade, João. Todo mundo falando mal, mas todo mundo toma, né? exatamente. Mas eu pensei muito na Coca, a respeito não é nem do refrescar, mas foi mais pela questão das marcas e das ações, assim, porque é uma marca muito forte, né? Do mundo inteiro. Então, assim, eu acho que a missão dela, ela foi puxando muito para esse sentido, assim, de destacar a marca, né? Exatamente. Observe que se a gente pegar pequenas ações dela, a gente consegue... Licença, Diego. Eu acredito que... Ai, acabei esquecendo o que eu ia dizer. Mas, assim, é que essa é como se fosse... Eu não consegui enxergar a Coca-Cola aqui. Mas quando você olha para a propaganda da Coca-Cola, ele tem esse sentido de inspiração, né? É aquela coisa do bem-estar. Eu acho que era o que ela gostaria de proporcionar, mas não é o real sentido da Coca. Sim. Eu não consigo ver aquele produto refrescando a corpo, mente e espírito. Eu acho que o que ela vende é uma experiência. E a propaganda dela está muito ligada a essa experiência. Então, eu estou com calor, ou eu estou com um amigo, eu estou numa festa, eu estou num momento feliz, eu estou reunindo as pessoas, a Coca-Cola está ali, brindando, refrescando, mas não na forma como está escrito aqui. Eu acho que está meio dissociado, porque só a Jennifer que enxergou a Coca-Cola. Só a Jennifer, né? Ela vem de uma experiência, né? Então, assim, eu acho que uma missão seria proporcionar uma experiência de bem-estar, de aproximar pessoas. Acho que é algo até muito mais filosófico do que o que está escrito aqui. Sei lá. Mas é isso mesmo. Alguém levantou a mão, acho que foi o João. Foi eu, professor. Pegando o gancho também da colega, eu acho que duas partes que eu queria falar. É o seguinte, a primeira é que tá no dia ensolarado, não faz bem. Mas, tipo, você só quer tomar uma coca. E quando você toma, você se sente realizado. Mente e espírito ali realmente vai a mil. E o segundo ponto que eu queria comentar, eu acho que tem muito a ver com a disciplina, é a questão que, eu não sei qual foi a amiga que ocultou aqui na meia, no vídeo aqui, criar valores e fazer diferença onde estiver em tudo o que fizermos. E um curso também, realmente em estratégica, e a gente estava vendo isso. E um dado super importante é que ela não paga para fazer o marketing para ela. Ela é o próprio marketing. Uhum. Então, ela lança o produto e ela vê se o produto prestou ou não. Se não prestou, tira fora. Então, ela não precisa pagar uma empresa à parte para fazer essa propaganda para ela. Um exemplo, não sei se vocês lembram, foi um café gelado que ela lançou. E a gente fazendo um estudo a respeito dele, o café entrou, eu acho que nem tem mais no mercado. Aí, então ela gastou dinheiro. Ela gastou sim o dinheiro, porém ela viu que não tem necessidade e ela mesma foi que fez o marketing dela. Então, ela que se responsabiliza por tudo, ela que tem tudo. Então, a marca Coca-Cola em si, ela é a própria estratégia. Isso. A Coca, né, ela já chegou em um nível que ela não precisa nem de propaganda para se vender, né, teoricamente. Então, assim, Exato. ela faz, se quiser, mas não precisa.
Mas, assim, concordo com tudo que vocês falaram, tá? Assim, quando olhei, eita, a missão da Coca-Cola, diferente, né? Aí você para, assim, para pensar, acho que a Sandra comentou, é o que ela, lembrando, tá? A missão é o que ela nasceu para ser. Não necessariamente ela consegue ser aquilo que ela nasceu para ser na visão de todo mundo, mas é o que ela tem como missão. Aí, assim, vamos por partes, né? Refrescar o mundo em corpo, mente e espírito. Realmente bem filosófico. Mas até usando o que o João falou aí, eu ia até comentar, né? Quem já, por exemplo, tomou uma Coca-Cola morrendo de sede num dia ensolarado e uma Coca gelada, assim, gelada, e a sensação que você tem naquele momento é uma sensação diferente. Eu não sei se é refrescar o corpo, a mente e o espírito, mas que é uma sensação boa, né? Não posso negar. Não sei se tem alguém que não concorda ou não gosta. Aí outra coisa, outra parte, inspirar momentos de otimismo por meio das marcas e ações. Se vocês observarem uma coisa muito tradicional, que se tornou tradicional, né, da Coca, são aqueles carros na época de Natal, né? Papai Noel, aqueles carros, lá, aquela carreata por onde passa, aquela... Aí sim, nesses momentos, geralmente ela faz aquelas propagandas, assim, bem emocionais, aí passa em regiões, tal, Papai Noel. Querendo ou não, aquilo ali, né, faz sentido eles realizarem aquele tipo de coisa, quando você percebe que ele tem isso aqui na sua missão. Então, tipo assim, por que eles fazem aquilo? Porque está aqui, na missão dele, inspirar momentos de otimismo por meio das marcas e ações. Talvez por isso aquilo faça sentido e eles façam aquilo. E a outra coisa, né, criar valor e fazer a diferença onde estiver em tudo que fizer. Criar valor foi o que o João falou, né? Coca-Cola é uma marca tão forte hoje em dia que se ela lança, como já existe, né? Uma camisa, só porque tem o nome Coca-Cola, já vende, já é um preço lá em cima. Tem nada, a camisa preta com o nome Coca-Cola. Se a Coca-Cola, lógico que nem todos os produtos que ela lança, né? Vai dar certo. Mas só o fato de você ter o nome da Coca-Cola, vou fazer um evento, conseguir patrocínio da Coca-Cola, já bota lá em cima o meu evento. Se eu conseguir um patrocínio dessa empresa, já agrega valor à minha empresa, ao meu evento. Então, onde ela está, ela realmente já agrega valor. Fazer a diferença. A Coca-Cola ela desenvolve algumas ações, né? Por exemplo, o Coletivo Jovem, não sei se vocês conhecem. Aqui perto do campus da gente tem uma sede do Coletivo Jovem, que eles fazem cursos técnicos de capacitação, né? Inclusive, boa parte dos estagiários da Coca-Cola, eles passam por esse coletivo jovem, depois já vão trabalhar lá e eles têm um plano de carreira. Observe que algumas ações que a Coca-Cola desenvolve, se você observar bem, está alinhado à missão dela. Se a gente consegue perceber toda essa missão, não sei, mas que ela é a missão que ela propôs, né? E que acredito eu que ela desenvolve todas as estratégias e ações com base nessa missão. Alguém levantou a mão, pode falar. Sandra. Fui eu, professor, novamente. Quando a gente pensa em missão, né, até uma reflexão aqui para o grupo, né, para a turma. Quando a gente pensa em missão, eu acho que ela tem esse objetivo de propósito e você conseguir enxergar a tua marca ali, a tua empresa ali, e que os teus clientes também consigam enxergar. Né? E assim, a gente teve dificuldade aqui de entender que essa era da Coca-Cola. Então, eu não sei até que ponto isso tem que estar mais claro para traduzir o que é aquela empresa. Por exemplo, se você pega a missão da Disney, né, que ela diz o seguinte: fomentar a felicidade e bem-estar das crianças e famílias, inspirando-as a se juntarem a nós na construção de um futuro melhor. Você acaba associando, nossa, realmente está aderente ao produto daquela empresa, à imagem daquela empresa. A gente está falando aqui de crianças, de felicidade, de bem-estar, de famílias, que é algo que conversa com o que você vende. Eu não sei se realmente, quando a gente desenha uma missão, seria interessante você conseguir identificar o teu negócio ali. Porque, assim, quando a gente fala de engajamento dos colaboradores, né, e por que há uma distância tão grande de propósitos? Porque os meus valores enquanto pessoa não combinam com os valores daquela empresa. Então, eu acredito que até a missão, ela tem que estar clara, traduzindo o que aquela empresa é.
porque senão eu vou ter uma cultura muito desalinhada entre as pessoas que trabalham tentando engajar em si, na minha estratégia de negócio e trazer rentabilidade para a empresa e aquilo que eu acredito. É o que a gente vê também, assim, de profissionais que dizem a minha ética enquanto valor pessoal não deixa com que eu trabalhe numa empresa que cause o mal ou que traga danos para as pessoas, do tipo empresa de fumo, né, empresas de bebida, por questões de alcoolismo e etc. Então, o meu valor pessoal não combina com o valor dessa empresa. E a gente vê essa dissociação. Então, eu acho que é algo para pensar, sabe? Será que a missão ela não tem que estar inspirando pessoas e, ao mesmo tempo, traduzindo? Quando eu leio aquilo, eu consigo enxergar que aquela empresa está bem representada ali naquela missão, sem ter dúvida? Ou é algo realmente mais de filosofia, como a gente falou agora? Está bem filosófico isso aqui, eu não consigo enxergar a Coca-Cola. Vou lhe devolver a pergunta. Vamos supor que você, Sandra, foi contratada para desenvolver, vou usar até o seu exemplo, para desenvolver a missão de uma empresa de cigarro. Como é que você ia fazer isso? Tem um filme maravilhoso sobre isso. Esqueci o nome do... Não Fume. Um filme, assim, fantástico sobre isso. Que é um marqueteiro, realmente, que ele vai nas escolas, até do filho dele, ele é convidado para falar da profissão dele, né? E ele acaba num dilema ético no final do filme. Mas, assim, ele vendia o cigarro como a coisa mais natural do mundo. Olha, você me deu um desafio gigante agora, viu, Diego? Porque, assim... é você proporcionar o alívio do teu estresse, seria, mas por algo que é danoso à tua saúde. Então, como você desenharia essa missão? Você não vai poder dizer isso na sua missão, né? Todo mundo Não. sabe. Não, eu posso pedir ajuda aos universitários? Pode. Não responder. Eu vou mandar depois no chat, no grupo do Professor Pensei. Aí jogo lá no grupo do Zap, tá? Porque é um desafio isso. Mas é. Imagina Porque, também assim, o de uma casa funerária. Isso. Da funerária é um pouquinho mais fácil. Eu diria que sim também. Porque, assim, eu estou vendendo algo que vai provocar momentaneamente. Porque por que as pessoas fumam? Eu estou estressada, deixa eu aliviar aqui meu momento. Então, elas associam isso a um alívio do estresse inicial. Mas eu estou naquele alívio momentâneo e algo que depois vai me trazer um dano para a minha saúde. Então, não sei. Eu vou pensar, tá, professor? Eu respondo lá no grupo depois, do Zap. Mas se for olhar nessa perspectiva, a gente tem um exemplo da Coca. Sim, era onde eu queria chegar. Você vai falar da coxa. Proporções, né? Que eu não estou comparando Coca com cigarro. Mas mas assim, ó, uma analogia. João, bora botar fogo no parquinho, tá? A Coca, cientificamente falando, existe comprovação que alguém morreu da Coca-Cola? Que ela causou um câncer? Não, a gente ouve aquelas coisas de assim, desentope pia, tira a mancha de sangue no asfalto. Se você bota um ossinho dentro, ele vai derreter. Mas o cigarro já está totalmente ligado ao câncer de pulmão. Mas existe também a Coca. A Coca a longo prazo, dependendo do teu consumo, o açúcar que tu vai consumir no teu organismo, tu pode desenvolver uma diabetes. O problema é, os estudos que são feitos em relação à Coca são totalmente diferentes em relação aos estudos feitos ao cigarro, porque o cigarro ele mata a menos prazo do que a Coca. Bem, é isso. Então, o pulmão da gente, ele tende a regredir mais do que o restante do organismo em virtude do cigarro. Mas a Coca também, ela mata, ela não tem estudos constantes, mas se você pesquisar, a Coca mata do mesmo jeito. Qualquer alimento, qualquer coisa, tudo em excesso, gente, ele vai matar. O álcool também, é a mesma coisa. Também. Mas tem um estudo a respeito disso. Por exemplo, não sei se vocês sabem, a Coca americana para a Coca brasileira, ela tem uma diferença, que é uma substância, caramelo, alguma coisa assim. É uma substânciazinha. E essa substância que é usada na Coca brasileira, ela é uma
cancerígena. Aí tinha até um estudo a respeito para diminuir a concentração dessa substância e tudo. Então, assim, tem estudo? Tem. Para muitos, para os que fumam, o cigarro é satisfatório? Sim. Para os que tomam coca é satisfatório? Sim. Mas ambos fazem mal. Guardadas as devidas proporções, né? Ambos fazem mal. Tanto é que no cigarro, né? Eu acho que é obrigatório você expor aquelas informações, aqueles avisos, aqueles alertas, né? Na própria. É lei. Por lei, aquilo ali. Mas observem, tá? Vocês, lógico que ninguém era obrigado a aceitar um emprego na empresa de cigarro, né? Nem também na Coca, se você não concordar com a política. Mas observem que ela tem que ter uma missão, né? E aí, por isso que talvez alguns de vocês não tenham conseguido identificar tão claramente a missão da Coca, né? Eu quis extrapolar no cigarro, né? Mas observem que a Coca, essas questões que vocês falaram da Coca, ok? Mas ela não pode expor isso na missão dela, porque a missão é uma coisa totalmente diferente, né? Ela nasceu, ela pode causar tudo isso, mas a ideia dela não é essa. A ideia dela é uma empresa totalmente diferente. E quem vai construir aquela missão vai ter que construir com base nessa ideia dos benefícios e não dos malefícios, né? Mas é uma questão bem difícil. Acho que eu não vou nem conseguir colocar essa aula no YouTube, né? Senão vai ser processado todo mundo falar tão mal da empresa. Exemplo 2. Botei mais um aqui, só para a gente discutir mais um pouquinho. Segunda. Vamos ver se vocês acertam. Essa daí está um pouco mais fácil. Pelo menos ela falou um pouco mais do produto, digamos assim. Leiam aí essa. Servir comida de qualidade, gerando momentos deliciosos e acessíveis a todos. McDonald's. Também acho que é McDonald's. Foi o que eu pensei por momentos deliciosos, né? Não necessariamente comida de qualidade. Verdade. Esse está até mais fácil, mas aí você já deu a dica na de cima, professor. Já dei a dica, né? A gente já ficou mais malicioso. Já está todo mundo calejado. Mas sim, McDonald's. Concordam com a missão deles? Não mesmo. Vocês acham que é uma... Eu não concordo com comida de qualidade, né? Mas, enfim. E vocês acham que é acessível a todos? Não é acessível a todos, principalmente quem tem que comprar o kit lanche feliz, que é das crianças. Né? Ave Maria do céu. E para quem tem vários filhos, não é acessível não, professor, eu acho. É seu caso, né, João? Eu tenho dois, já sofro. Tenho não ainda. O McDonald's, né, tem algumas questões aí também, né, inseridas nesse processo. Vou falar coisas que são coisas públicas, né? Acho que foi a Finlândia. Podem pesquisar uma googada aí. Eu acho que foi a Finlândia que deixou de vender McDonald's lá. E eles guardaram no museu o último McDonald's que foi vendido. Acho que foi em 2009. Acho que mais ou menos isso. Tem mais de 10 anos. E o bicho está lá do mesmo jeito. E eles Professor, a gente não precisa ir longe, não. Nessa guerra entre Rússia e Ucrânia, quando os americanos disseram, a gente vai fechar a franquia daqui, o pessoal fez filas enormes para comprar McDonald's. Sim. No último dia. Eu vi. Mostraram lá. O último dia e o primeiro dia. Até mostraram, né? Gigante a fila. Mas o que eu estou querendo destacar aqui, foi o João Moura, né, que falou, não sei. É que o último McDonald's, o país, que eu acho que foi a Finlândia, tá? Vocês podem até pesquisar enquanto a gente tá aqui. Eles deixaram de vender por entender que aquilo não era legal. Saúde. E eles guardaram o último McDonald's, mas não foi para expor assim, meu Deus, que triste o último McDonald's. Foi para mostrar assim, pessoal, vamos guardar o último McDonald's, vamos ver o que vai acontecer com ele daqui a 10 anos. O produto. Sem colocar nenhum tipo de conservante a mais do que ele já tem. E o produto está lá do mesmo jeito. Então, assim, o nível de conservação, né, o nível de produtos que eles colocam para ficar daquela forma, fez com que o sanduíche, né, acho que tem uma sanduíche, não sei se tem a batata também, mas se ele tivesse lá do mesmo jeito. Olha lá.
Parece um sanduíche que foi feito agora, quase. E também tem uma série, né? Que acho que Sandra comentou do filme. Tem uma série, eu acho que está na Netflix, que mostra um cara que ele decidiu comer, acho que foi durante 30 dias, só McDonald's. Ele só podia fazer refeição de McDonald's, manhã, tarde e noite, para mostrar o impacto daquilo ali na saúde. Bem interessante, assim. Quem quiser, assiste aí. Tá? Eu não lembro o nome da série, mas tem no Netflix. Quem tiver, quem achar aí o nome, bota aí no chat. E aí mostra o impacto, né? E o impacto, lógico, o impacto mais básico. Ele engordou, ok? Mas o impacto nas taxas, o impacto... Eu lembro que teve um episódio lá que a médica chegou para ele, olha, disse, a partir de agora eu não me responsabilizo por você. O seu fígado tá uma gelatina, o seu fígado virou uma gelatina, não está mais conseguindo operar, processar direito as coisas. E, assim, daqui para frente eu não me responsabilizo se você morrer, por exemplo. Né? Você segue se você quiser, ok? Mas eu não me responsabilizo mais por você. Aí ele seguiu, ele não morreu não. Mas é bem interessante. Olhem lá, quem quiser assistir, né? Fala um pouco também desses impactos desse tipo de alimento. Mas é uma empresa mundial, né? E que, mais uma vez, ela tem que traçar a visão dela de acordo com, focado nos benefícios que ela proporciona, ou que ela busca proporcionar, e não nos problemas, digamos assim, que ela pode ter associado ali, ou como consequência do seu produto. O nome é Dieta do Palhaço, o nome da série, né? Pronto. Olhem aí, Netflix, é bem legal. Mostra aí o dia a dia. E o filme que Sandra está colocando aqui é Obrigado por Fumar. Onde é que está esse filme, Sandra? Netflix? É alguma plataforma? Ai, não lembro, professor, onde eu assisti. Mas vai dar uma procurada que o YouTube agora tem tanto filme de graça. Sim, interessante. Vou olhar. Vou mandar depois a imagenzinha do filme que eu já capturei aqui lá no grupo do Zap, tá? Ótimo. Pessoal, esse filme Obrigado por Fumar tá na Disney, mais. Pronto, tá na Disney. Então, ótimo. Valeu, João. Então já tem aí, ó, 2 sugestões, né? Polêmicas, mas 2 sugestões. Tem vários outros, tá? Se a gente for falar, só para fechar esse parêntese de filme, um outro filme, assim, tem aquele filme, né? Fome de Poder, que fala da história do McDonald's, mas não está muito associado ao que a gente está falando aqui. E tem um filme também que eu achei muito bom e que eu acho que impactou e impacta a vida de todo mundo que está aqui. Acredito, eu não sei a idade de vocês, né? Mas eu vou chutar aqui todo mundo. Todo mundo acho que lembra ali mais ou menos quando surgiram os produtos de Teflon. Todo mundo lembra? Teflon, aquela primeira substância antiaderente que tinha nas panelas. Todo mundo lembra, né? Sim? Não? Sim. Tem uma empresa... Eu não sei nem o que é. Não sei o que é, rapaz. É tão novo assim. É o antiaderente das panelas. Não tem um antiaderente que a gente tem hoje, 300 tipos de panelas aí, antiaderente e tal. O primeiro formato desse antiaderente era como se fosse um Teflon, chamado Teflon. Acho que é Teflon o nome. Era preto. E com o tempo ia ficar até saindo das panelas. E aí tem um filme, esse daí eu acho que tá não sei se está no Prime Video, eu acho. E eu também não vou lembrar o nome do filme. Mas ele mostra, né, essa empresa que foi a criadora do Teflon, como é que ela construiu, digamos assim, esse produto, a que preço ela construiu esse produto, como ela escondeu, digamos assim, os impactos que ela já sabia que causava nas pessoas. O filme baseado em fatos reais, né? Então, mostra, inclusive, impactos em regiões, pessoas, a indústria deles contaminando, por exemplo, lençol freático e devastando regiões, todo mundo pegando câncer, ninguém sabia por quê. Enfim, é um filme bem tenso, assim, bem pesado e triste, mas é baseado em fatos reais, né? E mostra uma empresa e uma realidade de pouco tempo atrás, né? Tanto que, assim, né? Sem dar um spoiler já dando, o filme ele mostra, inclusive, que não lembro o percentual, mas um percentual muito alto da população do mundo tem a substância, digamos assim, do Teflon no sangue,
né, no corpo, justamente por ingerir isso de alguma forma, porque à medida que ia usando, ia saindo tal, e isso ia sendo consumido. E fala um pouco dos impactos disso aí. Então, assim, bem interessante, é triste, como eu falei, mas bem interessante. E é uma empresa que também tinha lá a sua missão, querendo ou não, ela tinha lá a sua missão, né? Mas, mais uma vez, a gente vai fazer esse contrassenso, né? O que ela tem como missão e o que a gente consegue perceber ou que também está atrelado a esse produto dela. Beleza? Mas deu para entender o que é a missão, independente da gente conseguir captar ou não, né? Sim, tranquilo, professor, pode seguir. Tranquilo. Ok. Vou botar um videozinho aqui só para a gente fechar essa coisa, essa parte de missão. Ops. Peraí. Como elaborar a missão da minha empresa? Sabe aquele quadrinho exposto na recepção da sua empresa? É só decoração ou é ação? Ter uma missão é muito importante, mas tirá-la do papel é mais importante. A sua missão tem que ser estudada, planejada, compartilhada, absorvida por todos os seus colaboradores e, evidentemente, por você em primeiro lugar. Ter uma missão bem definida mostra como você vai competir no seu ramo de atuação, mas atenção na elaboração da sua missão. Nem muito extensa e confusa, e nem muito curta e sem significado claro. Para a construção da sua missão, responda as seguintes perguntas. O que eu faço? Para quem eu faço? Como eu faço? Qual o meu diferencial? Onde quero chegar com tudo isso? Por que eu faço tudo isso? Qual a razão de nossa empresa existir? Todas as respostas são importantes, mas a razão é a essência da sua missão. A sua missão é o propósito da existência de sua empresa. Ela gera engajamento e o sentimento de pertencer a algo mais importante. Ela é a base para determinar objetivos, estratégias e também as mudanças na empresa. Empresas que têm missão clara e inspiradora têm colaboradores que realmente vestem e suam a camisa. Sebrae. Ok, então, definida, né, a missão, esses elementos, a existência, o propósito da empresa, o próximo passo, pessoal, nessa questão das diretrizes, é estabelecer agora a visão, né? Então, se a missão é o propósito da empresa, é para que aquela empresa nasceu, né? A visão está relacionada ao caminho dessa empresa, a onde a empresa quer chegar, né? Qual o caminho para o futuro, onde a empresa se vê no futuro. Então, ser referência no ramo de alimentos no mundo. Ser reconhecido no meu estado, pode ser uma coisa menor, lógico. E aí, assim, estabelecer onde você quer chegar com base na sua missão, e observe que é tudo concatenado, né, tudo ligado. Você tem a missão, que é o seu propósito, você estabelece onde você quer chegar, e aí depois a gente vai para o próximo passo, que é justamente estabelecer os objetivos. E aí, assim, a visão, ela tem como objetivo o quê? Motivar, né? Ela deve ser uma missão motivadora, observe que é uma coisa que inspira as pessoas que ali estão, ela tem que ter esse elemento, ela precisa ser clara, né, e concreta, e possível, inclusive, né, não adianta você colocar uma missão impossível, literalmente, e você só vai ficar tentando chegar lá, e à medida que o tempo vai passando e você não consegue, isso vai desmotivar a sua empresa, a sua equipe, se você tiver acionista, inclusive acionistas, né, está adaptada aos valores, né, da organização. A gente falou um pouquinho de valores agora, né? Um pouco quando estava discutindo sobre missão, questão de ética, né? Então, será que se Sandra recebesse aí uma proposta milionária para trabalhar na Marlboro, ela iria? Não sei. Ela ia pesar aí essa questão da carreira, mas também tem algumas questões, talvez, do ponto de vista ético para ela, que ela ia ter que pensar como é que ia fazer. Então, assim, os valores da empresa, né, inclusive os valores das pessoas. Então, a visão, ela tem que estar adaptada a esses valores. Tem que ser fácil de comunicar, tem que ser fácil, inclusive, de entender, ser referência no meu estado em 2 anos. Ser reconhecida mundialmente como uma empresa de alimentos de qualidade e barato. Ser reconhecida mundialmente como
a empresa suprassumo, sei lá, de bebidas. Enfim, tem que ser clara e fácil de perceber se realmente existe ou não. Mostrar onde quer chegar, isso aqui é o básico, né? E fácil de entender. Mostrar aqui rapidinho também o vídeo falando de visão. Como definir a visão de futuro para a minha empresa? Está enxergando? E agora? Consegue ver? Melhorou? Agora sim. A definição da visão de uma empresa é decisiva para o planejamento estratégico. Para que isso aconteça, é preciso saber onde sua empresa quer chegar e quando chegar. É aquele famoso horizonte a ser atingido. Para quem nunca fez planejamento, 3 anos é um período razoável. Já os que dominam o planejamento com categoria pensam em horizontes maiores, de 5 até 10 anos. A visão pode ser elaborada pelo dono ou sócios da empresa, mas é sempre melhor abrir as portas em mentes e chamar todos os colaboradores para participar. Para organizar as ideias, monte um brainstorming, que é literalmente uma tempestade de ideias. Tenha como regra que nessa etapa, críticas e censuras não são admitidas. Após isso, filtre as sugestões e foque no seu objetivo. A elaboração da visão nem sempre é um mar de rosas. Conflitos podem surgir. Tem gente que desiste, tem equipe que se renova, tem empresas que diversificam as atividades. Nessas horas, pare, pense e mude a visão. A visão de futuro deve ser desafiadora e factível. Lembre-se, tudo pode acontecer no futuro, mas todos da empresa devem querer que a mesma coisa aconteça. A visão é fonte de inspiração, motivação e de geração de objetivos. E a sua boa definição contribui para o sucesso do planejamento estratégico e principalmente das pessoas. Sebrae. Então, a gente tem aí como a visão, né, como a gente falou, onde a empresa quer chegar, né, a referência que ela quer ter, onde, o marco que ela quer ter em termos de futuro, e ela vai estabelecer os próximos passos dela com relação à visão. Observe que é um pouco menos polêmico, né, enquanto a missão é uma coisa mais filosófica e tal, né, que a gente até meio que fica na dúvida se realmente ela está como missão cumprindo realmente aquelas atribuições. A visão é como se fosse um objetivo, uma meta, digamos assim, quantificável, de onde ela quer chegar. Então, assim, depende muito, foge um pouco dessa questão da polêmica. Não, eu quero ser referência, a não ser que ela estabeleça uma visão de ser referência no ramo, vamos supor, né? Vamos voltar aí para a história do cigarro. Eu quero ser referência mundialmente como uma marca que proporciona o alívio do estresse, sei lá, já que foi falado de alívio do estresse. Beleza, mas assim, continua sendo um pouco polêmico porque tem os malefícios do produto. Mas pode ser uma meta que ele tem, e o que ele vai fazer para conseguir isso, não sei, né? Não sei. O pessoal que trabalha lá ia ter um pouco de trabalho mesmo para desenvolver isso aí. Mas, polêmicas à parte, dá para entender mais claramente onde é que a empresa, o que é que a empresa quer com a visão. Ficou claro o que era uma visão e a diferença basicamente de missão para a visão? Sim, professor. Tá, então com relação às diretrizes, falamos da missão, falamos da visão e aí, por fim, chegamos nos objetivos organizacionais. Alguns autores, pessoal, eles pegam os objetivos organizacionais e ainda decompõem os objetivos, né, em objetivos e depois as metas, né? Tanto é que muitas pessoas falam, qual a diferença de objetivos e metas, né? Que meta você quantifica e o objetivo é uma coisa mais geral. Nesse caso aqui, a gente está juntando os dois, tá? Mas existem autores, como eu falei, que seguem essa linha separado. Então, é como se tivesse o objetivo geral e aí você traça metas mais quantificáveis. Aqui ele juntou tudo, tá? Trazendo ali como um objetivo organizacional, o objetivo organizacional estratégico. E usando, inclusive, não meta para classificar, digamos assim, para conceituar o que é esse objetivo. Tá? Então, nada mais é do que um direcionamento realmente da empresa. E aqui sim a gente está falando de coisas quantificáveis, né? E aí, feita a sua missão, estabelecida a sua visão, que é onde você quer chegar, você vai estabelecer objetivos, né? Objetivos
e esses objetivos vão sim se decompor pelos setores da empresa, por segmentos, por produtos que a empresa pode ter, né? A gente acabou de falar, a Coca-Cola, né? Acho que o João falou, acho que de um café gelado, existe a questão das roupas, né? Então, observem que ela pode ter objetivos e metas quantificáveis para cada linha de produto, por exemplo. Mas, de uma maneira geral, né? Você tem a missão, propósito, você tem a visão, onde você quer chegar, e aí você decompõe isso ali em objetivos, né? Que é basicamente o que vai direcionar a organização da sua empresa. Então, como estou falando aqui, os objetivos, eles servem para orientar a tomada de decisão, né? Então, você toma decisões na sua empresa com base nos objetivos que você estabeleceu, né? Aumenta a eficiência, né? Então, você estabelecendo ali o seu objetivo, você consegue não desperdiçar ou otimizar a questão dos recursos. Eu quero me tornar referência no meu estado, então faz sentido, se eu receber uma proposta para ir para outro estado nesse momento, faz sentido para mim? Não sei, né? Não tenho isso como objetivo, talvez não tenho isso nem como visão nesse momento. Talvez isso, embora pareça uma coisa boa, pode fazer com que aumente demais o meu recurso, eu não tenho essa capacidade nesse momento, então não vou fazer isso. Então, observem que com base no que eu tracei de visão de objetivo, eu posso negar o que parecia ser uma proposta, né, uma coisa boa e recusável. Então, tem que se pensar nisso aí. E avaliar, né, os desempenhos da empresa e dos colaboradores de uma maneira geral. Beleza? Só algumas características aí com relação a objetivos, tá? Mensuráveis, né? Então, assim, você tem que ter uma capacidade de acompanhar se está sendo feito, se não está sendo feito. E existem diversos softwares, né, aí que vocês podem utilizar para avaliar e acompanhar objetivos. Né? Não sei se vocês viram isso em projetos, acho que já tem em projetos, em cima de projetos. Mas lá, quando você junta os seus objetivos, alinha ele a projetos, você pode usar diversos, tipo Project, o próprio CPM ali, né, de caminho crítico, enfim. Então, existem diversas ações que vocês conseguem realizar para mensurar esse objetivo, se ele foi alcançado, se ele não foi alcançado. Específico, observem que a gente vê, inclusive, alguns desses pontos, quando a gente faz aquela diferenciação, né, de meta e objetivo. Alguns desses aparecem mais para metas e outros para objetivo. Mas lembrando, a gente está seguindo o autor e aí ele trata tudo junto. Então, o objetivo tem que ser específico, ou seja, não pode ser uma coisa muito subjetiva, muito ampla, né? Tipo assim, qual é o seu objetivo? Crescer no mercado de alimentos, crescer no mercado de bebidas. Sim, crescer em quanto tempo, né? Em que ramo exatamente? Alimentos, tem muita coisa de alimentos. Tem alimento natural, tem alimento saudável, fast food, restaurante, enfim. Então, tem que ser o mais específico possível. Tem que ser difícil, sim, mas tem que ser difícil na medida certa, né? Senão, como eu falei, você não vai traçar ali missões impossíveis para seus colaboradores e para a sua empresa, porque aí você não alcançando, você só vai desmotivar todo mundo. Tem que ser flexível ao ponto de que, caso, à medida que o tempo vai passando e precise de ajuste, você vai conseguir ajustar, né? Porque isso pode acontecer. A gente usou até o exemplo aí da pandemia, né? Quem estava planejado para uma pandemia, né? Quem estava preparado para uma pandemia, mas ela existiu, e a partir do momento que ela existiu, eu tenho que realinhar os meus objetivos, né? Tenho que readequar os meus objetivos de uma maneira geral. E consistente a curto e a longo prazo, né? Então, não pode ser um objetivo totalmente desvinculado à minha missão, à minha visão. Tem que ser um objetivo que eu consiga manter, né? A curto e a longo prazo esse objetivo, que eu consiga executar, acompanhar a curto e a longo prazo esse meu objetivo. Tranquilo? Vamos de mais alguns pontos, digamos assim, que a gente pode estabelecer para os objetivos. E mais do que isso, tá? Objetivo, ao contrário de missão e visão, né? Missão você tem uma missão. Visão você tem inicialmente uma visão. Objetivo, até o nome aqui está em plural, objetivos organizacionais, tá? E aí eu coloquei aqui 7 áreas, e aí a empresa pode muito bem traçar um objetivo para cada uma dessas áreas, né? Ou para algumas das áreas que fizerem sentido. Pensem aí, por exemplo, na empresa que vocês trabalham, né? Na empresa que vocês talvez pretendem abrir, ou enfim.
quais desses pontos faria sentido estabelecer um objetivo e traça um objetivo para cada um deles. Se todos fazem, maravilha, traça para cada um deles. Então, o primeiro ponto, posicionamento de mercado, né? O lugar que a empresa quer ocupar em relação ao seu concorrente, né? Eu quero ser referência, eu quero, digamos assim, me destacar em relação ao meu concorrente no que se refere a preço, né? No que se refere à participação, ao número de empresas, ao percentual de vendas, né? Então, o que é que eu quero ser em relação ao meu a esse mercado específico, né? Eu quero ser o dominante nesse mercado. A gente falou agora há pouco de Coca-Cola, né? Independente de você gostar ou não da Coca-Cola, e independente de ter outras marcas de refrigerante, a gente acha que todo mundo meio que concorda, né? Eu não tenho nenhuma pesquisa para embasar isso agora aqui, mas acredito que a Coca-Cola é a principal empresa, né? E a principal bebida, pelo menos no Brasil, é o principal refrigerante, digamos assim, que a gente tem. Então, existem outros, Guaraná, né? Sei lá, Fanta, enfim, tantos outros, mas ela é predominante em relação aos concorrentes, tá? Então, estabelecer um objetivo para posicionamento de mercado. Estabelecer ali, quem sabe, um objetivo relacionado à inovação, né? Quais são os processos de inovação que você vai estabelecer para a sua empresa? Vai ter alguma questão relacionada a pesquisa e desenvolvimento, né? Se você vai estar alinhado à questão de tecnologia, até que ponto isso vai estar inserido na sua empresa, né? Acompanhando tendências como, sei lá, o e-commerce, o online, as redes sociais, como é que a sua empresa vai estar inserida nesse cenário. Produtividade, né? Quantidade de horas e recursos trabalhados, né? Então, você pode estabelecer objetivos com relação a isso, inclusive objetivos com relação a melhorar o nível de produtividade e redução de perda, talvez, né? Então, eu quero estabelecer um objetivo de diminuir o meu desperdício, por exemplo. Eu tenho uma fábrica de qualquer coisa, sei lá, uma fábrica de bebidas, uma fábrica de alimentos, né? E eu quero diminuir o nível de desperdício. Eu tenho uma empresa, um armazém, e eu quero diminuir o nível de avaria que eu tenho nos meus produtos. Então, são objetivos de produtividade. Eu quero diminuir em 10%, em 5%, enfim, o nível de desperdício, de avaria. Então, eu quero aumentar a minha produção em 10%, esse tipo de coisa que você pode estabelecer. Recursos, né? Especificar ali a quantidade de recursos que você vai ter. Eu quero aumentar o meu nível de estrutura, de estoque, eu quero aumentar o meu nível de equipamentos, eu quero aumentar o nível até de recursos humanos, de pessoas, de colaboradores, de instalação. Então, eu quero quero passar de uma empresa, sei lá, que tem uma sede no ponto A e quero duplicar o tamanho da minha sede. Uma coisa que você pode fazer. Lucratividade, né? Aumentar receitas, aumentar faturamento, né? Ou diminuir despesa. Então, pode ser aumentar a lucratividade tanto porque diminuiu a despesa ou por aumentar a sua receita, né? Então, aumentar as vendas e, consequentemente, aumentar faturamento e lucro, diminuir despesa em relação à operação. Desempenho das pessoas, né, tanto dos executivos como dos colaboradores de maneira geral, e a parte de responsabilidade social, responsabilidade ambiental, né? Então, estabelecer também objetivos para isso. Observem que tem espaço ali para traçar objetivo para todas as áreas, né? Como eu disse, aqui são exemplos, tá? Existem várias e várias e várias outras que vocês podem estabelecer, ou que as empresas elas podem pensar para estabelecer objetivos. Mas aí, digamos assim, que são 7 importantes áreas, né, que se vocês precisarem pensar em objetivos estratégicos, poderiam nortear aí esse pensamento e essa organização de vocês, inclusive para o trabalho de vocês, né? Vocês podem utilizar essas questões dos objetivos com base nessas áreas aí. Beleza? Ainda, com relação ao estabelecimento dos objetivos, coloquei aqui 4 etapas, tá? Quando você vai pensar nos objetivos. Primeiro deles, analisar tendências, né? Então, quando você vai pensar no objetivo, é importante que você... tá rolando um som aqui, não sei se vai atrapalhar, mas... Analisar tendências, né? O caminho, né? Para onde as coisas estão caminhando, se a minha empresa está inserida nesse caminho,
né, se a minha empresa está inserida nesse novo cenário. Desenvolvimento dos objetivos, né? Então você analisa o ambiente, estabelece ali seus objetivos, lembrando, com base nas áreas, tá? Então analisa a tendência, estabelece os objetivos. Estão ouvindo aí? Tá? Acho que é alguma coisa de candidato, tá passando aqui. Tá um mero de um barulho. Espera aí, 2 segundos. Eu acho que vai atrapalhar até vocês ouvirem. O horário eleitoral tá até na aula, pô. Pois é. Não sei nem de quem é, eu sei que é alguma coisa de candidato, eu acho ali passando. Pela quantidade de luz que eu tô vendo ali e pelo som. Não consegui identificar de quem era a propaganda. Enfim, vamos voltar. 4 etapas. Analisou as tendências, né? O que está acontecendo no ambiente que está inserido no meu negócio. Depois, pego, por exemplo, as 7 áreas e começo a estabelecer os objetivos. Né, os objetivos para a minha empresa. Feito esses objetivos mais macro, eu posso decompor esses objetivos para hierarquizar, né? Então, assim, eu vou pegar esses objetivos, vou decompor eles, vou traçar. Ó, esse objetivo aqui, digamos que é o mais importante, esse outro objetivo é o segundo mais importante, né? E feito isso, eu vou fazendo tipo uma escadinha até chegar em objetivos voltados para setores, para pessoas específicas dentro da minha empresa. Tá? Então, olha o ambiente, estabeleço macro, do macro vou criando hierarquia, vou estabelecendo ali o que seria mais ou menos importante, em relação, inclusive, a setores, né? Vou decompondo objetivos para setores e depois para pessoas. Então, seria basicamente uma visão geral desses objetivos. Só para a gente resumir aqui tudo isso, mais um vídeo do Sebrae, agora sobre objetivos. Como definir objetivos para a minha empresa? Você passou pela definição do seu negócio, levantou informações, definiu cenários, pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, missão e visão. Chegou a hora de definir objetivos. Onde você quer chegar no futuro? É a hora da prática. Para traçar bons objetivos, fique esperto, seja SMART, que é a sigla em inglês para específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e tempo definido. Objetivo específico é aquele que não tem dúvida, é na lata. Por exemplo, a empresa vai ter faturamento mensal de R$300 mil até dezembro de 2022. O objetivo é mensurável quando existe uma meta clara para um indicador. Por exemplo, ter 5 mil clientes ativos até julho de 2022. O objetivo é atingível quando é estabelecido considerando restrições internas ou externas. Exemplo, reduzir o custo médio do endividamento bancário em 50% até dezembro de 2022. O objetivo é relevante quando é ligado à visão de futuro da empresa. Por exemplo, mapear 100% dos processos produtivos, logísticos e comerciais até julho de 2019. O objetivo com tempo definido é quando todos sabem quando ele acontecerá. Exemplo, treinar 100% dos vendedores até janeiro de 2018. Fique atento para que todos da empresa estejam alinhados e determinados em atingir todos os objetivos da empresa. E pode ter certeza, assim o sucesso é garantido. Sebrae. Tranquilo, gente? Deu para entender essa parte do estabelecimento das diretrizes? Então, basicamente, né, revisando aí missão, né, o propósito da empresa, a visão, ou seja, onde você quer chegar, e aí depois você parte para os objetivos estratégicos, né, e aí você consegue fazer esse corpo, né, eu falei para vocês no começo, ó, essa parte do estabelecimento das diretrizes é basicamente o conceito, né, a formalização da empresa, não enquanto estrutura em si, né, um prédio, uma sala em si, mas em relação ao propósito dela, onde ela quer chegar, ao envolvimento, a metas que ela vai estabelecer. Então, observe que a importância que tem dessa etapa, né, dessa etapa de você entender, de você conceituar, consolidar a sua empresa, e aí sim você estaria pronto para os próximos passos. Dúvidas? Tranquilo, tranquilo?
Sim. Ó, de antemão, a Ana já respondeu aqui, não sei, né, porque ela mandou um áudio, não vou abrir agora aqui, mas ela mandou um áudio, na verdade, dois. Já já eu abro aqui para a gente alinhar e fechar, tá? Tranquilo até aí, pessoal? Vocês conseguem avançar mais? Tranquilo, professor. Até aqui tudo bem. Então vamos para frente, né? Vamos para frente que acho que dá para a gente tentar fechar pelo menos a terceira etapa e aí depois eu gravo, se não der tempo de fechar tudo, para as demais etapas. Analisamos o ambiente, estabelecemos as diretrizes, próximo passo, formulação da estratégia, né? Ou das estratégias, tá, pessoal? E aí, quando a gente fala de estabelecer, né, de formular essa estratégia, existe também uma série de conceitos e classificações, mas vamos seguir uma bem famosa, né, também, e uma bem comum, que são essas 5 estratégias aqui. Então, a empresa ela pode buscar alguma dessas estratégias como direcionamento para ela. Então, temos a estratégia de concentração, estratégia de estabilidade, estratégia de crescimento, estratégia de redução de despesa e estratégia combinada, que nada mais é do que você juntar mais de uma estratégia. Então, a grosso modo, teríamos essas 4, né? Concentração, estabilidade, crescimento, redução de despesa, ou você vai juntar uma, duas, enfim. Vamos entender um pouquinho de cada uma, né? O que é cada uma dessas estratégias, discutir um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Observem que, né, lá no trabalho de vocês, tem a etapa 3, que é a formulação de estratégia, e aí vocês vão ver que, né, como a gente está falando no momento de pós-pandemia, talvez fique um pouco mais, já fique um pouco claro, assim, para vocês, né, ou todo mundo vai optar por uma estratégia, por exemplo, não, vamos esperar um pouquinho, né, ver como é que vão ficar as coisas, dependendo do segmento que você trabalhe, ou não, pode ser que o seu segmento foi um segmento que foi favorecido, entre aspas, pela pandemia, e não, vamos fazer uma estratégia de crescimento, vamos para cima, porque esse é o nosso momento. Então, observem que, dependendo do segmento que vocês escolheram para o trabalho, dependendo da empresa que vocês escolheram, vocês vão ver que pode ter uma estratégia um pouco mais contida, digamos assim, ou uma estratégia um pouco mais arrojada. Vamos detalhar um pouquinho mais de cada uma delas. Primeira delas, estratégias de concentração, tá? O que é uma estratégia de... Oi, alguém levantou a mão? Vamos ver, levantou a mão. Meu professor, no caso, de acordo com a empresa que escolhermos, nós vamos escolher entre essas estratégias de atuação para desenvolver nossa ação fictícia da empresa que nós vamos estar discutindo, é isso? Isso. A gente vai falar mais detalhadamente do trabalho no final, né? Mas para essa etapa, isso. Vocês vão escolher, né, um setor, uma empresa. Aí na primeira etapa, analisar o ambiente. Vocês vão analisar o ambiente dessa empresa no cenário de pós-pandemia, né? Então, como é que ficou o ambiente macro, né? Como é que ficou a nível, por exemplo, geral, organizacional, o que é que mudou, o que é que não mudou. Pode fazer a SWOT dessa empresa para analisar, né? O que é que ela tem nesse momento de ponto forte, de ameaça. Depois passa para as diretrizes, né? Essa empresa provavelmente já vai ter uma missão, se permanece a missão, se muda, por exemplo, a visão que ela tinha, estabelece ali alguns objetivos, né? Pode ser objetivos com base naquelas áreas que a gente falou ali, naquelas 7 pontos que a gente falou. Depois passa para a etapa de estratégia, que aí seria alguma dessas estratégias aqui, principalmente dessas 4, né? E aí segue para implementação e controle. Oi, pode falar. Professor, sendo a empresa real e nosso planejamento estratégico fictício, podemos utilizar o nome da empresa, tudo ok? Pode sim. A ideia é que vocês utilizem uma empresa real. Não inventem assim, né? Não seja uma empresa fictícia. Entendi. A empresa é real, mas o planejamento estratégico que a gente vai desenvolver é que é fictício. Isso. É como se vocês tivessem sido contratados para replanejar, digamos assim, né?
reconfigurar o planejamento dela, tendo em vista que veio uma pandemia e afetou tudo, parou, foi tudo. Então, é basicamente isso. Certo? Então, ó, primeira estratégia, concentração. Só um minuto que eu tenho... Estou no campo, né? Então, pessoal, tem uma dúvida aqui. Só um minuto, tá, pessoal? Quem quiser parar 30 segundos aí para beber uma água, respirar, rapidinho, 2 minutinhos, só para tirar uma dúvida que o pessoal fica querendo falar comigo. Eu não vou nem parar a gravação, vou deixar parar só aqui de apresentar, mas eu não vou nem parar a gravação, tá? 2 minutinhos só. Vamos lá, voltar. Deixa eu projetar aqui de novo, nem falei a gravação, né? Como eu disse. Deixa eu botar aqui de novo. Ó, então vamos lá, primeira estratégia, né? Estratégia de concentração, utilizando aqui até um dos exemplos que a gente já falou hoje, né? McDonald's. Outro exemplo aqui, Holiday Inn, que é uma rede aí bem conhecida de hotéis, né? Então, como o próprio nome está sugerindo, pessoal, quando você faz uma estratégia de concentração, a sua ideia é que você vai focar a sua empresa, né? Eu vou focar toda a minha linha de produtos, digamos assim, num ramo, né? Então, sei lá, McDonald's, coloquei aqui McDonald's, né? Fast food. Então, o negócio do McDonald's é fast food. Você não vai ver, não vê, né? Pode até ver, mas não vê, assim como existe para Coca-Cola, linhas diferentes, né, com relação a McDonald's. Por exemplo, Coca-Cola, eu falei para vocês que tem a marca de roupa, né? Então, você vê a marca Coca-Cola em outros produtos. McDonald's, pelo menos eu não conheço, eu joguei aqui alguns exemplos, tá? Existe algumas marcas, né, algumas empresas, que elas vão focar especificamente num tipo de negócio, né, num tipo de segmento, e vão atuar basicamente naquele local. Eles vão concentrar todas as suas atenções, todos os seus esforços para aquilo ali. Então, eu vou me concentrar a minha empresa totalmente para aquele setor, né? Então, eu botei aqui o exemplo do McDonald's, coloquei aqui o exemplo da Holiday Inn, porque são empresas que se especializaram num segmento, tá? Então, assim como ela, existem diversos outros, né? Então, uma empresa do ramo de agro, então você vai só para essa área do agro, uma empresa de fertilizante, sei lá, estou chutando aqui, tá? Então, eu vou focar só naquele tipo de negócio, vamos especializar o máximo naquele tipo de negócio, por mais que eu tenha alguns produtos, né? Tipo assim, McDonald's. Desculpa. McDonald's, você tem ali diversos tipos de sanduíche, né? Você tem tipo de sanduíche, tem sorvete, mas ele gira em torno daquilo ali. Ele gira em torno daquele segmento, diferente, como eu falei, de outras marcas, né? De outros negócios que você vê, tipo, sei lá, caneta Bic, né? A Bic. A gente tem a caneta Bic, aí depois de um tempo lançaram um barbeador Bic. Observe que é uma coisa que não tem muita relação entre um e outro. Mas foi uma opção que eles tiveram para lançar um novo tipo de produto, não só se concentrar em um único segmento, em uma única linha. Então, quando você faz uma estratégia de concentração,
você quer, basicamente, né, se concentrar todos os seus esforços, centralizar, se especializar naquilo, com o objetivo de realmente se estabelecer como dominante, digamos assim, naquele segmento, né? Então, assim, esse tipo de estratégia normalmente faz com que você tenha alguns concorrentes, né? Porque muitas empresas trabalham com esse tipo de estratégia. É um tipo de estratégia que tem um certo risco, porque à medida que vão surgindo concorrentes, se o concorrente ele conseguir se sobressair o seu produto, isso pode decretar uma falência, por exemplo, né? Então, existem vários, pensem aí no ramo de alimentos, né? Sei lá, restaurantes, que é uma coisa, vamos supor que está ali concentrado. À medida que vão surgindo outros concorrentes, né? O fato de você ter ali concentrado naquele segmento e você não conseguir mudar, pode fazer com que um concorrente que surgiu quebre o seu negócio, tá? Então, é um negócio mais arriscado, mas é um negócio tradicional, digamos assim, que é uma visão bem tradicional de algumas empresas, de alguns negócios, de alguns modelos de negócio, se concentrou naquilo, vai se especializar naquilo e vai tentar focar e dominar aquele tipo de mercado. Então, essa seria uma estratégia de concentração. Estou totalmente concentrado nos esforços nesse segmento, nessa linha de produto, e é isso aqui que eu vou fazer. Não vou, buscar outras alternativas, né, outros segmentos, outras áreas, para meio que me resguardar, digamos assim, quando algum mercado estiver subindo ou descendo. Tranquilo? Deu para entender o que é a concentração? Sim, professor. Exato. Próxima é estabilidade, tá? E aí, talvez, muitas empresas que vocês escolham para esse momento de pós-pandemia, como foi na pandemia, muitas buscaram justamente isso aqui, uma questão de estabilidade. Então, assim, a empresa, ela já tem a sua linha ali definida, independente de ser um só produto ou não, tá? Mas ela, naquele momento, não busca, ela busca manter-se, digamos assim, sobreviver. É mais ou menos uma estratégia de sobreviver. E isso pode acontecer por vários motivos, né? Porque está sendo muito caro naquele momento produzir aquele tipo de produto, muito caro, seria muito caro expandir aquele tipo de produção. Então, ela mantém ali estabilidade, né? Ela mantém firme onde ela está, defende a posição dela, mas ela também não vai tentar crescer naquele momento, porque acredita que não é o momento certo para crescer, né? Então, assim, uma outra possibilidade é se resguardar, né? Isso aqui, ó, até coloquei aqui, se resguardar de penalidades com relação ao monopólio. A gente sabe que existe, até falando de uma visão mais econômica, né? Existe algumas investigações, vamos usar essa palavra, com relação a essa questão de monopólio, que pode fazer com que a empresa ela seja penalizada. Em que sentido, né? Um exemplo meio comum, digamos assim, de monopólio que gera penalização. O que a gente chama, por exemplo, de cartel aqui, né? Como um nome meio popular. Posto de combustível. O pessoal associa muito isso a posto de combustível. Um bota o preço, todo mundo bota mais ou menos o mesmo preço. Independente do tipo de empresa que está, independente de ser donos diferentes ou não, você meio que faz ali um pacto, todo mundo trabalhar o mesmo preço. Ou quando você tem realmente um monopólio no sentido negativo da coisa, que é tipo assim, eu sou o único fornecedor de combustível, eu compro todos os postos de combustível de Maceió. Então, como só eu que forneço esse tipo de produto ou serviço, eu tenho a capacidade de aumentar o preço, porque se você não comprar na mim, você não comprou ninguém. E esse tipo de prática é uma prática legal, tá? Então, às vezes, as empresas, por ser dominante, talvez, em alguma área, ela fica meio que se resguardando, né? Ela não tenta crescer mais do que ela poderia até, para não dar essa impressão de monopólio, de controle absoluto daquele mercado no lado negativo. Então, isso acontece. Tá? E quando a empresa, como eu falei para vocês, né, percebe que um crescimento em algum momento vai aumentar a questão dos custos, né? E um outro ponto, né, é quando ela percebe que o ramo que ela está atuando, naquele momento, não está crescendo. Então, observe que são duas coisas diferentes, tá? Uma coisa é ela perceber que vai gastar demais para crescer naquele momento, e uma outra coisa é quando ela percebe que aquele setor não está crescendo naquele momento. Então, ela meio que dá uma segurada
até para analisar se é viável ou não seguir naquele segmento ou mudar, tá? Uma outra, né, estratégia tranquila aqui com relação à estabilidade. Sim, à frente. Estratégia agora de crescimento. Então, agora eu decidi que, para o meu ramo, para a minha empresa, eu consigo, e eu acho que o mais interessante é crescer. Empresas que nesse momento aí, né, de pandemia, sei lá, vamos supor que você escolher uma empresa do ramo de farmacêutico. A tendência é que essas empresas, depende, acho que também do tipo de medicamento que ela trabalha, mas muitas delas cresceram, né? Então, existe ali a possibilidade, né? Ou a empresa já percebeu que o mercado está crescendo, ou ela percebeu que tem potencial para isso. E a tendência é que sim, as empresas, de uma maneira geral, pensem sempre em crescer, né? Eu estou usando até o exemplo desse momento de pandemia por conta do trabalho. Então, algumas talvez pisaram no freio, mas a tendência é que as empresas elas sempre estejam querendo crescer, aumentar vendas, aumentar lucro, né? Ter mais participação no mercado, né? Se tornar mais absoluta em relação aos seus concorrentes, isso é o normal, tá? Mas nem sempre isso é possível, e nem sempre isso é o ideal, né? A gente acabou de falar, existem situações aqui que é melhor você ficar parado um tempo, dar uma segurada, e existe momentos que sim, você vai crescer e aí ok. Existem algumas formas de você estabelecer essa estratégia de crescimento, tá? Eu coloquei algumas para vocês aqui, basicamente 5 formas. A primeira delas é o que a gente chama de integração vertical, que é basicamente você comprar empresas ou organizações que fazem parte da sua cadeia, né? Não sei se vocês lembram, quando surgiu aí, ficou até mais famoso as empresas do Eike Batista, né? Não sei se vocês lembram. E ele tinha uma característica muito comum, que ele meio que tentava comprar toda a linha de produção, toda a cadeia dele. Então, sei lá, vamos supor, né? Eu nem lembro aqui direito as empresas, mas eu tenho uma empresa que fabrica peças de automóveis, sei lá, de ferro. Eu vou precisar de um fornecedor de uma siderúrgica. Então, em vez de eu contratar ou ter uma siderúrgica com fornecedor, ele comprava também a siderúrgica. Eu vou precisar de uma outra empresa que fornece alguma coisa para a siderúrgica. Em vez de você ter o fornecedor, você comprava essa outra empresa. Então, observe que ele estava fazendo uma integração vertical, comprando as empresas que faziam parte ali da cadeia dele, né? Então, é uma ideia, né? Tem que se analisar, lógico, se é interessante ou não. Existe uma decomposição dessa integração vertical, que a gente chama de integração vertical inversa, que é quando você compra basicamente um fornecedor, que é esse exemplo até que eu dei agora aqui para vocês. E também existe a integração vertical direta, né, que é quando você compra uma organização que ela está ali mais próximo do cliente final. Por exemplo, você tem uma fábrica de alimentos, sei lá, uma Nestlé, uma Sadia, e você distribui seu alimento para todos os lugares, mas você decide comprar um atacadão da vida. Então, vai lá, Sadia, e compra o açaí atacadista para conseguir escoar mais facilmente, né, o seu produto. É uma possibilidade. Uma outra possibilidade de integração é a integração horizontal. A gente falou da vertical, mas é uma integração horizontal. E isso aqui é muito comum, tá? É quando você compra ali concorrentes, tá? Em vez de você comprar pessoas que estavam na sua cadeia, você compra concorrentes. Não sei se vocês já viram, isso é muito comum em grandes empresas que tentam se estabelecer em novos locais. Então, sei lá, aqui no nosso estado está chegando agora aí o Mix Mateus. Então, o Mix Mateus, ele se coloca em uma posição ali estratégica para talvez quebrar, entre aspas, né, um outro mercado que tenha por perto e talvez comprar esse outro mercado depois, né, e ter ali um atacado e um varejo, quem sabe deles. Então, muitas empresas, elas entram em regiões com essa visão. Muitas vezes, pessoal, eles entram e jogam o preço lá para baixo e eles têm uma margem de lucro baixíssima. Mas para quê? Para que as pessoas elas passem a consumir naquele local. As outras empresas não conseguem bater porque eles entram com uma margem muito, muito baixa realmente. Essas empresas não conseguindo se estabelecer acabam quebrando e aí eles compram. E aí eles voltam ao preço normal.
né? Isso é uma coisa que acontece em alguns segmentos, em alguns locais, a gente consegue ver isso com certa frequência. Alguém levantou a mão, Sandra. Professor, só dando, né, exemplo aí dessa questão, essa última colocada são as fusões e aquisições, né? Então, a Vivo com a Telefônica, na época, a Ambev, né, com conglomerado de marcas, então existe uma disputa de mercado muito grande entre a Brahma e a Antártica, e depois ela se apropriou das duas, né, então fazendo fusões e aquisições, então de repente eu compro aquele pequeno e vou ganhando margem no mercado, né, o meu market share, minha posição no mercado, ela aumenta. Então, só para explanar um pouquinho essa última estratégia. Isso. A fusão é uma das possibilidades que a gente tem. A gente vê muita fusão num processo de ganha-ganha, né? Como você falou aí, a questão da Antártica e Brahma. Então, duas empresas concorrentes, grandes empresas, elas meio que se juntam, não são mais concorrentes, se tornam uma só e aí elas avançam. E pode ter o caso também de você comprar os menores, né? Então, tu é maior, tu tem mais força que todo mundo, tu joga o preço lá para baixo, quebra todo mundo, compra todo mundo, ou simplesmente quebra. Tem gente que faz isso só para, infelizmente, quebrar. E aí depois tu só tem você, porque não tem concorrente para te bancar ali. Oi, alguém levantou a mão? Acho que é mais alguém, acho que não dá para ver aqui exatamente quem é. Alguém levantou. Professor Pio, estratégia de crescimento pode ser considerada também quando você tem um produto e você decide ampliar as vendas de uma outra forma, tipo, por exemplo, uma farmácia que passa a vender o delivery. Poderia ser considerado uma estratégia de crescimento, eles não vendiam, durante a pandemia eles passaram a vender por delivery. Sim, pode ser sim. A gente está falando de formas mais específicas, né, de estratégia de crescimento, mas estratégia de crescimento pode ser simplesmente ampliar para franquias, né, ampliar para o mercado digital, por exemplo. Então, ele buscou expandir, crescer usando um outro segmento. Pode ser sim, não tem problema nenhum. Essas outras formas que a gente está colocando aqui são fórmulas mais específicas, né, de a gente entender o crescimento. Mas toda estratégia que visa aumentar a participação da empresa, seja, digamos assim, incrementando forma diferente de vender, ampliando filiais, né, franquias, modelos de negócio, né, plataformas, né, de negócio. Então, os canais, oferecendo mais canais de oferta do seu produto, né, que é o Omnichannel, por exemplo. Então, tudo isso corresponde à estratégia de crescimento, sim. Beleza? Só para fechar aqui esses outros tipos, né, que a gente está colocando, ó, diversificação é uma outra possibilidade, né, quando você compra outras linhas ou passa a utilizar outras linhas. Eu acabei de usar o exemplo da BIC, né, tem a caneta BIC, e aí você incrementou, acrescentou, digamos assim, outras linhas, outros modelos, outros tipos de negócio, outro tipo de produto para tentar crescer. E as joint ventures, né, que é quando você tem as fusões, que a gente falou aqui, e joint venture, pessoal, que é um pouco diferente da fusão, que é tipo assim, quando duas empresas, elas não vão se fundir, mas elas se juntam temporariamente para desenvolver algo novo. Sei lá, vamos supor que a Samsung e a Apple se juntassem agora para desenvolver um aplicativo novo focado no metaverso, que as duas iam ganhar com isso. Tem que ser uma coisa que as duas iam ganhar com isso, né? Então, por ser uma coisa nova, muito tecnológica, elas duas meio que se juntaram para esse projeto e quando ficar pronto, as duas vão poder utilizar. Pode acontecer? Pode acontecer. E seria uma forma de você crescer. Beleza? Próxima estratégia de redução de empresa. Então, aqui, estamos falando agora de situações, né, que a empresa não vai bem. Então, estratégia de redução de despesa é quando você está num cenário de queda, principalmente da sua empresa, e aí você está ali buscando alternativas de manter a sua empresa viva, e uma das formas de você manter, né, a forma, digamos assim, mais tradicional de você manter, quando ela está numa situação complicada, é redução de despesa.
E aí essa redução de despesa, ela pode, digamos assim, ser pulverizada, né? Ela pode ser direcionada para basicamente 3 áreas, né? A área de rotatividade, que significa atinge ali a questão de retirar de linha produtos que não estão gerando lucro, ou redução, por exemplo, de mão de obra, cortar despesas com forma de distribuição, deixar de vender em determinadas regiões, deixar de vender em determinados segmentos ou em determinados canais, né? Tipo assim, a minha empresa tem online e tem físico, né? Eu preciso reduzir, então eu vou cortar ou online ou eu corto físico. Isso também aconteceu muito agora na pandemia, né? Algumas empresas que vendiam no físico e no virtual, quando passou a pandemia, ficou só no virtual. Porque, primeiro, precisava ainda reduzir despesa, e quando você tem o físico, você tem ali algumas despesas, aluguel, né? Custo fixo e variável. E também porque muitas delas perceberam que as vendas estavam principalmente no online do que no físico, então acabaram se mantendo lá. Então, é uma das possibilidades. Uma outra coisa, né, é quando você faz o que a gente chama de desinvestimento, né? Então, mais uma vez, tá? A empresa ela não está numa situação financeira ideal, né? Então, parte dessa empresa ali, ou parte desses produtos, ele vai ser vendido para uma outra empresa. Então, vamos o exemplo da BIC. Vamos supor que a BIC, né, ela tinha a caneta e lançou o barbeador. Em algum momento ela não está bem. Então, o que é que ela pode fazer? Eu tenho uma fábrica, a minha linha de barbeador, eu vou me desfazer dela. Então, eu vou vender a minha fábrica e a minha linha de barbeador para uma outra empresa, que vai assumir todos os custos e consequentemente, as vendas também, lucro, daquele segmento. Vou focar só no segmento de caneta, que era a minha primeira expertise. Então, uma das possibilidades. Então, ela teve que, em algum momento, investir nessa nova linha de produção, nesse novo modelo de negócio, nesse novo tipo de produto. Só que, nesse momento, por estar mal, ela teve que dar um passo para trás e fez desinvestimento. Ela digamos assim, ela tirou ali dentro do portfólio dela parte daqueles produtos, parte daquele negócio. E a última é quando você liquida, né? Então, aqui não é nem a situação de você estar ruim, é uma situação de que você já chegou ali no fundo do poço e aí você encerra aquele negócio, né? Não necessariamente você precisa encerrar a empresa toda, em alguns momentos ela consegue migrar, enfim. Mas a situação seria de liquidação, digamos assim, de vários ativos, de vários produtos, ficando com o mínimo necessário para sobreviver. E, por fim, como eu falei para vocês, temos as estratégias combinadas, né? Então, que é quando você utiliza mais de um tipo de estratégia. Então, eu tenho mais de um tipo de produto. Então, para esse produto aqui, para essa linha, para essa região, por exemplo, são situações que você pode dividir. Eu vou usar a estratégia de crescimento para essa linha, para essa região, eu vou utilizar uma estratégia mais ali conservadora. Então, de redução de despesa, porque essa linha está ruim. Pode ser? Pode ser. Vou utilizar para determinado segmento a estabilidade e a outra crescimento. Pode ser? Pode ser. Concentração e crescimento. Pode ser? Pode ser. Não tem nenhum problema com relação a isso. A questão toda é sempre analisar qual é o seu mercado, qual é o seu produto ou produtos e perceber, de acordo com esse mercado, se esse produto ou esse negócio ele está em crescimento ou não e assim definir a sua estratégia. Beleza? E aí eu faço uma pergunta para vocês, mais uma pergunta, né? Para a gente já encaminhar aqui, que horas? 9h30. Acho que a gente vai fechar, basicamente nesse tópico. Mas aí eu pergunto para vocês, como é que a gente consegue identificar o negócio, né? O produto, como é que a gente vai escolher essa estratégia, né? Acabei já de dar uma dica, né? Analisando o mercado, mas como é que a gente consegue fazer essa análise, né? Como é que a gente deve fazer essa análise de qual linha eu vou priorizar, qual linha eu vou utilizar uma estratégia de crescimento, qual linha eu vou fazer concentração. Alguém lembra aí de alguma ferramenta, alguma coisa que pode ajudar nesse processo? Acho que essa dica o senhor já deu, que é a análise SWOT. Mas eu acredito que um outro balizador seria a saúde financeira da empresa, né? Como é que ela está hoje para que eu entenda se eu consigo avançar
com rentabilidade, ou se eu consigo ser mais moderado nessa minha escolha. E se de repente eu consigo fazer de forma combinada, utilizando 2 ou mais estratégias. Isso. Vamos ver quem falou aqui. Acho que foi Sandra de novo. Muito bom, Sandra. Mas é isso mesmo. É analisar o seu ambiente, é analisar a situação da empresa, é analisar os tipos e os produtos que você tem no seu negócio. Vamos supor que você trabalha com mais de um tipo de produto. E aí você classificar esses produtos, tá? Existe uma outra ferramenta, né? A gente falou do SWOT para ambiente, falou do financeiro de uma maneira geral. Existe uma outra ferramenta que pode nos auxiliar, né, nesse processo, principalmente nessa parte de analisar os produtos, classificar os produtos, que é basicamente usar modelos que a gente chama de carteira de negócio, né? Que entre as ferramentas que a gente utiliza para analisar carteira de negócio, a gente tem ali a que a gente chama de matriz BCG. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Então, a gente tem ali uma outra ferramenta disponível para nos auxiliar nesse processo. E aqui a gente está falando de uma matriz focada em produtos, tá? Em linhas. Eu tenho o produto A, sei lá, eu tenho a Honda Bic, né? Eu tenho a caneta, eu tenho o barbeador, eu tenho, sei lá, cadernos, eu tenho bebidas da Bic. Não existe, tá? Estou chutando aqui. E aí eu vou analisar dessas linhas, desses produtos, quais seriam os mais importantes e os menos importantes para mim. Porém, pela hora, para irmos por aqui, eu vou disponibilizar, já até disponibilizei, tá? Não falta muito não, mas pela hora eu vou tentar aqui ver a questão do trabalho com vocês. Vou parar por aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida? Sobre o que a gente viu até agora? Não, foi bem tranquilo, professor. Deu para entender bastante coisa hoje. Pronto. Com relação a essa continuação, né, dessa etapa e as outras duas, eu vou gravar para não ficar me estendendo muito, até porque vocês precisam dessa informação para o trabalho. Mas não falta muita coisa, só porque eu não quis avançar, né, até por conta do horário aqui de atividade do campus, né, daqui a pouco o pessoal está rodando aqui. Então, eu vou gravar e disponibilizar também para vocês, além dessa gravação, né, que eu vou disponibilizar. Mas aí, antes de a gente fechar, eu queria falar, né, mais uma vez com relação ao trabalho, certo? Então, só para detalhar um pouco mais do trabalho, né, eu coloquei já no SIGA, tá, os grupos que vocês me falaram lá naquela primeira aula. Verifiquem lá se na tarefa, tá lá os grupos no final. Se tem alguém faltando, né, se tiver alguém faltando, fala comigo. Se tiver alguém em algum local errado, fala comigo. Lembrando que vocês vão escolher, né, eu deixei livre lá que vocês escolhessem um segmento, e dentro do segmento que vocês escolham uma empresa, né? Então, o primeiro passo é, escolhe um segmento aí qualquer, né, coloquei lá alguns exemplos, escolhe uma empresa, e vocês, enquanto grupo, vão definir, né, pensar, remodelar, digamos assim, a estratégia dessa empresa, pensando nesse momento que a gente está vivendo hoje. Então, a empresa possivelmente, né? Provavelmente essas empresas já tinham ali um planejamento e tal, já tinham estratégia definida, veio a pandemia, muda tudo. Consequentemente, tudo mudou. A pandemia está indo embora, tal, e aí, mais uma vez, essas empresas precisam mudar. Né? Já está na hora de crescer, já está na hora... O que é que elas vão fazer? Né? O que é que elas vão mudar em relação ao que elas tinham? Então, vocês foram contratados para restabelecer essa questão da estratégia da empresa. Como é que vocês vão fazer isso? Com base nessas 5 etapas que a gente está falando aqui, tá? Então, vocês vão primeiro analisar o ambiente dessa empresa que vocês escolheram. Depois, vocês vão verificar, né? E estabelecer novos, se for o caso, das diretrizes, né? Missão talvez permaneça, mas estabelecer uma nova visão, estabelecer novos objetivos estratégicos para aquela empresa. Para estabelecer os objetivos, vocês podem utilizar aquelas 7 áreas que a gente falou lá. Depois disso, né, vocês chegam nessa etapa agora da implementação, então vocês vão pensar lá qual tipo de estratégia, da implementação não, da definição da estratégia, vocês vão escolher ali qual tipo de estratégia que a empresa vai fazer, né, vai crescer, vai concentrar, enfim, vai reduzir, vai se manter estável, porque aí, exatamente porque vocês vão escolher essa estratégia, e aí depois vocês vão, né, basilar essa parte da implementação e controle. Então, é basicamente isso. O trabalho, vocês não vão precisar entregar um formato de relatório, até para simplificar a vida de vocês. Vocês vão basicamente apresentar.
e anexar lá no CIDA só para ficar algum registro, a apresentação em si. Então, é basicamente isso o trabalho, tá? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Tá tranquilo, professor. Tranquilo? Tá. Lembrando que, né, como foi falado aqui no começo, o pessoal perguntou se existia a possibilidade de mudar, né, a data para não ficar tão próximo. A gente está vendo isso, né? Se vocês já conseguiram aí falar com o grupo de vocês, e eu tenho aqui já a resposta da Ana, eu vou parar de gravar só para ouvir aqui o que a Ana falou e a gente já acerta. Ok? Ok. Então, para quem vai assistir depois, até mais, pessoal. Vou parar aqui a gravação e a gente conversa mais um pouco sobre esses outros pontos.